Signo de Câncer, previsão atemporal. Vamos ver quais são as mensagens e orientações do tarô para os cancerianos. Para quem está sempre aqui, para quem já faz parte da egrégora do canal, meu muito obrigada por acompanhar o canal, meu trabalho, pelos likes, pelos comentários, pelos atendimentos que vocês têm marcado, muito obrigada mesmo. E para quem está chegando aqui pela primeira vez, meu nome é Lucélia Oshiro e na descrição do vídeo tem o site para você saber um pouquinho mais sobre os serviços, os atendimentos disponíveis. Vamos lá então, signo de Câncer, começando com um arcano maior para vocês. Muitas cartas, não vai rolar, um arcano maior só. Agora sim, o arcano maior da força. O arcano maior da força pede força. Vão vir momentos um pouco mais desafiadores, talvez, mas vai pedir um certo... O que me vem é uma força de caráter. Talvez você seja testado na sua integridade, na sua honestidade, na sua lealdade, então mantenha a integridade, tá? Pode ter alguma situação meio tentadora e aí você pode ou não, né, deslizar. Então a força pede que você se mantenha firme. Uma segunda mensagem dessa força é para você fazer as pazes com as suas feras internas. Sabe aquela tendência, às vezes, autodestrutiva ou reativa, que alguém fala uma coisa e você já despeja um caminho em cima, ou tem alguma coisa que desperta em você um gatilho emocional, e quando a pessoa fala isso, ela toca naquele assunto, nossa, pra quê? Você já vira um bicho? Então, olha para isso que te causa uma reação muito exacerbada e começa a investigar um ponto de equilíbrio em relação a isso. De onde surge essa raiva? De onde surge essa reatividade? Porque não está falando daquela pessoa que é chata, que é não sei o quê. Não, aquela pessoa só está sendo um instrumento da espiritualidade para despertar em você uma consciência, para que você apazigue, encontre um lugar de paz em relação a essa questão que tanto te dói, tá? Então, é como se a espiritualidade estivesse te testando, te confrontando, para você olhar para essa dor, que é doída, essa dor, essa cicatriz às vezes, e ela faz você olhar para que quando você encare, você fala assim, tá bom, eu vou lidar com isso, eu vou tratar, eu vou cuidar dessa minha ferida interna, eu vou acolher melhor essa criança interior, ou eu vou, sei lá, né, fazer as pazes com essa história, mas enquanto você não fizer, a vida sempre vai dar um jeito de te dar esse tapa na cara, porque a vida não está querendo te castigar, não está querendo te punir, a vida está querendo te ensinar, a vida está querendo te abençoar. Ela quer sempre a nossa evolução. E para a nossa evolução, ela às vezes traz algumas situações que vão exigir força emocional. Força de olhar os nossos medos, olhar os nossos inimigos internos. Não são inimigos ocultos, são inimigos internos que ficam nas nossas sombras, para que a gente olhe e que a gente, né, compreenda que a gente tem algumas vulnerabilidades, que a gente não é perfeito, mas que tudo bem, eu vou olhar para essa vulnerabilidade e eu vou acolher e eu vou compreender, e isso não vai mais me controlar. Eu estou no controle e não essa minha reatividade, não esse medo, não essa dor, tá? Fundo do deck, o julgamento. O julgamento é o quê? Renascimento. É um pedido para o renascimento. Eu preciso olhar para essa dor, esse incômodo, para eu poder renascer, para eu poder subir de nível, para eu poder ir para um outro patamar. É como se às vezes, né, de um jeito bem simples, nossa, eu não consegui decorar a tabuada do 9, sei lá, não do 8, vai, que do 8 é pior. Eu não consegui decorar a tabuada do 8, não consegui... Tá bom, é uma dor, só que ao invés de você ficar, né, chorando porque não conseguiu decorar a tabuada, não tem como, você não vai passar, né, no vestibular lá na frente se até a oitava série você não decorar a tabuada do 8, por exemplo.
tá? Eu nem sei mais as idades, estou só dando um exemplo bem lúdico, tá? Então tem alguma coisa que assim, por mais que seja chato, difícil, incômodo, você vai ter que olhar. Para quê? Para você passar no vestibular da vida, né? Da vida, tá? Que mais para câncer? Que mais para câncer? 3 de espadas. Só tá reforçando. Tem uma dor que eu preciso olhar. Eu preciso cicatrizar essa ferida. O 3 de espadas, às vezes a gente pode falar de tristeza, traição, mas não vejo aqui que seja... Para algumas pessoas pode até ser uma dor de uma traição, ou você se sentiu traído, você se sentiu enganado. Lá atrás, você sentiu que alguém foi desleal a você, que podia ter feito algo, mas não fez. E essa dor incomoda. Só que essa dor, ela é algo meio que não foi real, foi a maneira como você interpretou. Até onde você sabia dos fatos, aconteceu dessa forma. Até onde você, enquanto criança, conseguia compreender, foi assim que você memorizou. Foi assim que você internalizou onde? No seu coração. O coração não é o órgão do sentimento, o coração é o órgão do entendimento, da consciência. Na árvore da vida, a esfera da consciência está ligada ao coração. O sentimento é o fígado, lá é outra coisa. Tá? Então aqui a gente está falando de uma retomada, né, de consciência. Da história, espadas, a fala, a história que eu conto para mim mesmo repetidas vezes. E cada vez que eu conto essa história, eu vou perfurando o meu coração. Eu vou perfurando a minha consciência, a minha compreensão dos fatos. Porque eu conto sempre a história desse jeito, com esse viés. Tá vendo que está enviesado? Tudo sempre tem vários lados, né? Uma mesma história vai ter vários lados. Então, a gente sempre pode reinterpretar a história. Tá bom? Bom, Câncer, 2 áreas da vida que são prioritárias para você nas próximas semanas. Transcendência, espiritualidade, transcendência, vida intrauterina, vidas passadas e comunicação. Acabamos de falar, né? Transcendendo, superando uma dor inconsciente da comunicação. Foi um mal entendido. E mal entendido, não estou falando que a pessoa te enganou, que você se enganou. Estou falando que eu entendi de uma forma errônea, tá? Eu posso entender ou reentender de uma outra forma, através da comunicação, tá? Recontando essa história de um jeito diferente, mas eu já falei isso, né? Enfim, entenderam. Bom, transcendência, 2 cartas sobre o que estamos falando de transcendência, 3 de ouros e 9 de copas, 9 não, 10 de copas, e comunicação, eremita e 9 de paus. Tá difícil a comunicação aqui. Bom, em relação à sua espiritualidade, ao seu inconsciente, que é a casa 12, coisas a serem superadas, tá? A gente está falando de 3 de ouros. 3 de ouros pode estar me trazendo uma ideia de trindade, pai, mãe e filho, mas também de trabalhos em grupo, de interconexão, de relação com pessoas, tá? Então, tem algo a ser superado em termos de relacionamento e pode estar muito na questão de relacionamento familiar da infância, né? Pai, mãe, filho, na infância, criança interior, que isso pode ser repaginado, superado, e aí eu encontro um lugar de paz e de poder. Porque o seu lugar de poder é quando você está em paz. Porque num lugar de
impaciência ou de guerra interna, você não está no lugar de poder, você está no lugar de fraqueza. O nosso lugar de poder sempre vai ser um lugar de paz, tá? E é sobre isso que a gente está falando, né? A carta da força já apareceu. E a transcendência, o que é? Superar uma história, dar a volta por cima. Não é esquecer, deletar, apagar com borracha da minha vida, arrancar essa página do livro, não. Transcender é, tá bom, aconteceu, ok, beleza, próxima página. Simples assim, tá? É ativar o seu poder de regeneração, que é a sua energia de escorpião no seu mapa. Em algum lugar do seu mapa você tem energia de escorpião e a energia de Plutão, que dão essas capacidades de regeneração, de superação. E aí você pode usar esse potencial aí que você tem no seu mapa, que você já tem no seu mapa, e entender um pouquinho mais como que ele se dá, o que ele ativa e o que você pode fazer para conseguir fazer esse movimento de ultrapassar essa história difícil, tá? Se for o caso, vem fazer a constelação sistêmica, porque a gente está falando de criança interior que precisa se reencontrar, se reconectar com os pais. Mas aqui eu vejo que você dá conta, tá? Você dá conta. Casa da comunicação. A comunicação é aquilo que a gente fala e aquilo que a gente ouve, tá? E aqui parece que você está um pouco mais calado ou talvez não querendo muita conversa com ninguém. Só que você tem muito a ensinar, você tem muito a contribuir, você poderia estar dando treinamento, orientando pessoas no seu trabalho, influenciando, enfim, você tem muita história para contar. Só que eu vejo um certo isolamento. Por quê? Porque eu posso fazer, mas eu não quero. Eu tô aqui com a cabeça enfiada em outras coisas, eu tenho outras prioridades, eu crio outras prioridades para não ter que encarar essa questão de comunicação. E aí fala de um auto-isolamento, que é o eremita. Então, Câncer, por que você está se isolando se você tem tanto a contribuir com as pessoas? Talvez isso tenha a ver com essa dor intrauterina, com essa relação com pai e mãe, enfim, né? Cada um vai ser um caso. Mas saiba que você tem uma potência de comunicação, que é o eremita, que ele vai, ele orienta, ele ajuda não no sentido de dar o peixe, mas ele ensina as pessoas a pescarem. Ele tem muito conhecimento, tá? Só que talvez isso não esteja sendo a sua prioridade no momento. Mas comece a pensar em como você... Desculpa. Você traz de volta um pouco mais de comunicação, de leveza, de conversa mesmo, tá? Com pessoas do dia a dia, de falar um pouco mais. Abrir mais a boca mesmo, sabe? Às vezes você fica mais quieto, só ouve, só... né? Tudo bem, ouvir é importante, mas aqui eu vejo que talvez você esteja se recolhendo um pouco mais ao invés de falar. E na hora que você fala, as pessoas gostam, você atrai a atenção, as pessoas te dão atenção. Então não é por falta de conteúdo, mas talvez você precise um pouco mais de leveza na comunicação, sabe? Se abrir um pouco mais em relação a isso. Por quê? Porque a gente está, né? Eu vou passar vergonha, eu vou passar ridículo, aqui a gente tem um bobo da corte. Só que aqui a gente tem como se fosse energia de criança. Eu não preciso pesar tanto o que eu vou falar. Às vezes eu falo, dá mais risada, sabe? Essa espontaneidade na comunicação. Será que eu falo com aquela pessoa? Fala, conversa, puxa assunto, né? Então são essas trocas que são importantes. E curioso, né, que a gente está falando... Olha, percebe? Este símbolo que eu falei da trindade, do pai, mãe e filho, é o mesmo que a gente tem aqui? Então tem alguma coisa na sua comunicação que está sendo travada por uma questão da infância, tá?
E aí você pode tratar na constelação ou em alguma outra terapia. Ah, mas eu não quero me comunicar mais. Mas não é sobre o que você quer, é sobre o que você precisa. Vamos lá. Oráculo da Lua. Oráculo da Lua. Aqui é como se o seu cardíaco tivesse travado, mas quando o cardíaco está travado, isso ficou engasgado e aí está afetando o seu laríngeo, tá? Porque nunca é uma coisa só. Se um chakra fica bloqueado muito tempo, ele vai afetando os outros. O que mais para Câncer? Oráculo da Lua. Seu esforço está valendo a pena. Eu vejo que pessoas de Câncer estão empenhadas em melhorar, em crescer, principalmente na esfera material, trabalho, carreira, né? Aqui é energia de Capricórnio. E a gente está falando que um novo começo está surgindo. Então você está empenhado, você vai alcançar seu objetivo e ao mesmo tempo, logo lá na frente, a hora que você terminar de subir a montanha, o que vai ter? Uma nova montanha, tá? Uma nova montanha. Se você achou que ia descansar, relaxar, não, a montanha nunca acaba, tá? Porque um novo começo está surgindo. O que é bom porque a gente está sempre em evolução. Mas são 2 luas novas, então a gente está falando de novidade, tá? Novidade e ao mesmo tempo de uma renovação interna necessária para você dar conta dessas novidades materiais. Para você dar conta dessas novidades materiais do campo terreno, você tem que estar com o seu espiritual renovado. Por quê? Porque é a carta da transcendência, tá? É isso, Câncer. Mensagem final para vocês. Uma mensagem final para os cancerianos. Cavaleiro de espadas. Eu escolho as minhas batalhas cuidadosamente. Você não precisa se envolver em tudo, em todos os projetos, em todas as demandas, em todas os concursos, as competições. Sabe quando a gente quer estar em todas, né? Talvez para se provar, talvez porque goste mesmo, mas eu vejo alguma coisa meio workaholic aqui, até por conta desse 10 de paus aqui. Ah, eu não tenho tempo de me relacionar porque eu estou trabalhando demais. Só que assim, seja mais seletivo, escolha suas batalhas, escolha onde você coloca a sua energia de forma mais cuidadosa, seja um pouco mais refinado nas suas escolhas. Nem tudo vale a pena, tá? Não gaste energia à toa, preserve-se um pouco mais, tá? É a carta da força aqui, preserve-se um pouco mais, busque um pouco mais o equilíbrio. Não é só fazer. Também tem que descansar, também tem que entrar em contato com a espiritualidade, também tem que olhar seu emocional, tem que ter um equilíbrio aqui, tá? Então, seja mais seletivo, tenha mais discernimento. Onde você coloca a sua energia ou com quem você lida, com quem você discute. Tem vezes que não vale a pena, tá bom? Então é isso, Câncer, espero que essa leitura tenha sido útil, muito obrigada pela escuta e se precisar, vem fazer aí alguma das sessões terapêuticas comigo.